Meus amigos! Olá, minhas amigas! Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao nosso vídeo, aqui no nosso canal do YouTube. E hoje eu trouxe para nós discutirmos como um conhecimento gramatical e, ao mesmo tempo, como uma resolução de questões, uma questão que caiu recentemente, numa prova do CESP-UNB, numa prova para a Caixa Econômica Federal. Essa questão ela causou uma certa polêmica. Eu recebi alguns e-mails, algumas mensagens, recebi inclusive alguns telefonemas de alguns professores questionando: Rodrigo, o que é que você acha dessa questão e tal. Eu esperei terminar, passar um prazo aí de recurso para depois não interferir em nenhuma decisão, e aconteceu o que eu já esperava, O CESP-UNB manteve o gabarito, e eu concordo com esse gabarito, embora seja uma questão um tanto quanto delicada de se tratar, mas, como eu disse a vocês, enquanto nós não tivermos uma legislação nesse país que trate sobre essa questão de concurso, de questões, de anulação e etc. e tal, nós vamos continuar tendo determinados problemas. Eu vou entrar na questão com vocês agora. Queria que vocês vissem comigo a questão, que vocês pensassem comigo essa questão, e obviamente que eu trouxe para a gente raciocinar também algumas outras questões parecidas ou semelhantes, e a opinião de alguns gramáticos bastante abalizados e gramáticos bastante, digamos assim, de gramáticos de peso, que tem bastante influência no meio gramatical a respeito desse conteúdo, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha na questão comigo agora. Então olha só, o que é que aconteceu? O CESP aqui trouxe um texto pequeno e ele pergunta o seguinte: seria mantida a correção gramatical do texto caso fosse empregado o sinal indicativo de crase no A em ligados à computação informática, TI e análise de sistemas nas linhas 30 e 31. Veja, eu até cheguei aqui agora e deixei já aqui sublinhado para a gente já ter uma noção, e o CESP está dizendo o seguinte, que eu posso chegar nesse A aqui e aplicar o acento grave nesse caso aqui, vai manter a correção. Veja que o CESP diz que vai manter mantendo-se a correção gramatical do texto. Então vamos lá uma olhadinha só no texto aqui, vamos ler para a gente situar. Então diz assim: segundo o cadastro das instituições de educação superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, há 1.021 cursos superiores, prestem bem atenção agora. E ele diz: ligados a computação, informática, TI e análise de sistemas. E ele continua, mas só metade dos alunos, etc. Mas nós não precisamos mais do que está à frente e apenas discutir o que está aqui. Então, a banca quer que a gente coloque aqui um acento grave. Vamos começar a raciocinar sobre isso aqui, colocando esse acento grave. Mas vejam, antes eu queria mostrar para vocês essa outra questão, que caiu numa prova da ESAF, na Controladoria, um concurso para a Controladoria Geral da União. Diz assim a questão: assinale a substituição sugerida que prejudica o sentido, veja que a ESAF está preocupada aqui com semântica, ou a correção gramatical do texto, Veja, a resposta dessa questão aqui é justamente a letra E, Não tem nada a ver, em tese, a resposta com o que eu quero discutir com vocês, mas eu queria que nós observássemos essa letra C, que vocês estão vendo aqui, que eu estou sublinhando essa letra C. A banca diz o seguinte, que eu posso chegar lá no texto, e eu vou manter a correção gramatical e o sentido, se eu trocar sobre A por no que diz respeito a. O que eu quero que vocês vejam é exatamente esse A que está aqui ao final. Porque eu quero perguntar a vocês, eu devo escrever esse A assim mesmo? Ou eu devo aplicar um acento grave aqui, nesse A aqui no que diz respeito a? O que vocês acham? Vamos dar uma olhadinha lá, vejam só. É um texto grande, eu não vou ler o texto todo, Mas aqui, na parte aqui do texto que nos interessa, diz o seguinte: em 2003, são poucos os que ainda acreditam no mito da globalização. A economia mundial segue enfrentando um futuro incerto e a guerra voltou a ocupar um lugar de destaque nas relações internacionais. Nessas relações, os Estados Unidos acumulam um poder militar inquestionável, mas as grandes potências divergem cada vez mais sobre a. Vejam que coisa interessante. Ele faz sobre. Professor, o que é sobre?
preposição. O que é a? Artigo. Mas veja que ele faz sobre a estrutura e funcionamento. Esse texto, ele foi mexido pela ESAF. Eu não coloquei para vocês, mas aparece lá dizendo assim, texto com adaptações. Vejam que ele colocou aqui preposição e artigo. Muito bem. Mas vejam que nós estamos aqui diante de uma estrutura em que há uma construção aditiva, há um paralelo aqui, um paralelismo. Sobre a estrutura e funcionamento. Eu tenho dois substantivos que estão antecedidos pela mesma estrutura sintática. Sobre a estrutura e funcionamento. Professor Rodrigo, a bem da clareza, não deveria ter aqui sobre a estrutura e o funcionamento? O que é que o senhor acha? Acho que sim. Né? Acho que sim. Por que, professor Rodrigo, deveria ter esse outro artigo aqui? Por conta da regra gramatical que diz o seguinte. Veja o que Napoleão Mendes de Almeida diz para a gente. Olha só. Ele diz o seguinte, olha só. Nas enumerações, o que é enumerar? É quando você pega mais de um termo. Então, eu tenho, por exemplo, A, eu tenho B, né? eu saio escrevendo aqui B, eu tenho C, eu tenho D, isso é enumeração. E eu vou separando aqui os termos, né? Tanto é que tem aquela regra da pontuação que diz, né, que eu devo separar por vírgulas, né? Eu devo separar por vírgulas termos empregados ou coordenados em enumeração, tá? Isso é uma regra da gramática. A gramática nos orienta dessa maneira. Então, vejam, se eu tenho um processo enumerativo, o que é que, por exemplo, Napoleão Mendes de Almeida vai dizer? Observe, ele diz, nas enumerações, os elementos citados podem vir com, observem, com ou sem artigo. Com ou sem artigo. Conforme necessidade ou não de especificação. Ótimo. Então, o problema aqui é especificação. Veja o exemplo. São línguas vivas. Português, italiano, inglês, espanhol. Ninguém traz artigo. Agora, veja o que o próprio Napoleão diz. Quando, porém, o primeiro elemento vem antecedido de artigo, este deve aparecer também antes dos demais. Então, são línguas vivas o português, o italiano, o inglês, o espanhol e etc. Entenderam? Porque você vai dizer, professor Rodrigo, o que isso tem a ver com a nossa questão lá? É porque a questão lá, ela está discutindo o uso ou não do artigo como determinante, que é a discussão lá da questão da Caixa Econômica. O uso ou não do determinante. Vejam que agora a professora Maria Helena de Moura Neves diz em sua gramática, observem, ela diz o seguinte, casos de não emprego do artigo definido, é o chamado artigo zero. Observe, ela diz assim, em diversos tipos de complementos de verbos, nomes ou adjetivos, não se emprega, não emprego do artigo. Então, indispensável a estudantes, professores, profissionais em geral. Estão vendo? Olha outro exemplo. Norá, de uma descrição absoluta, refratária a confidências. Presta atenção agora. Refratária a confidências, a perguntas, a intimidades. Isso aqui, esse A que vocês estão vendo aqui, é meramente uma preposição. Não tem artigo. Não tem artigo. Até porque se tivesse, seria as. E teria emprego do acento grave, no caso dos femininos aqui. Entenderam? Vejam agora o que é que nos diz. O que é que nos diz o nosso famoso, um livro antigo, antiguíssimo, em que o professor Ernesto Carneiro Ribeiro, no livro chamado Serões Gramaticais, ele diz o seguinte, omite-se o artigo, observem, nas enumerações rápidas e nas aposições. Ele diz assim, exceções, observem, nas enumerações, se o primeiro nome vem precedido de artigo, o que acontece quando não há desejo de brevidade, pode vir claro o artigo em todos os itens. Então, a pena, o papel, a tinta, achavam-se no mesmo lugar, todos com o uso do artigo. Então, gente,
Vamos voltar para a questão agora do CESP-UNB. Professor, eu deveria colocar o acento grave aqui no que diz respeito a? Não. Por que não, professor? Porque quando eu olho para o texto, e observem meu texto aqui, tá? Observem esse texto aqui sobre a estrutura. Quando eu colocar aqui no que diz respeito a, vai aparecer no que diz respeito a estrutura e funcionamento. Ou seja, eu tenho, quando eu puser no que diz respeito a, esse a será tão somente a preposição, né? Faz parte da estrutura, é a preposição, e a preposição estará regendo os dois substantivos não determinados, ou seja, não precedidos de artigo. Logo, o que é que eu posso, a que conclusão eu chego quando eu percebo na questão da Caixa Econômica? Observem, tá? No que diz respeito a, eu não coloco. Logo, observem, cursos superiores ligados, eu tenho aqui o ligados ao quê? Computação informática, TI e análise de sistemas. O que é que a gente percebe? Que existe a intenção clara da indeterminação dos substantivos, do emprego indefinido. E o que é que nos orienta, então, a gramática nessa observação? Inclusive, puxando a orientação da professora Maria Helena de Moura Neves, processos enumerativos, em que eu tenho um adjetivo que requer preposição e não há desejo de determinação, não se emprega o artigo, porque o emprego do acento grave vai atestar, nesse caso, que eu empreguei o artigo. E se eu empreguei o artigo em um, o que é que diz a norma pelo Napoleão Mendes de Almeida? Eu devo aplicar o artigo nos demais. Portanto, resolvendo aqui a nossa questão do CESP-UNB, vai ser mantida a correção gramatical se eu fizer isso? Não, não vai ser mantida, professor, a correção gramatical pela orientação gramatical de estudiosos, de gramáticos de peso. Olha, eu nem citei o meu livro, porque eu também digo isso no meu livro. Eu também digo isso na nova gramática da língua portuguesa para concurso, mas eu preferi não citar meu livro, né, para vocês não dizerem assim depois, ou não ser acusado, mas o senhor está sendo tendencioso, né, está citando a sua obra. Não, eu não quis nem citar a minha obra, mas eu fiz questão de citar outros gramáticos para justamente justificar, e não é nem justificar, é justamente corrigir e dizer, olha, é isso mesmo, o gabarito está correto. Vamos lá, alguém pode me dizer assim, professor Rodrigo, vou tomar minha aguinha aqui. Professor Rodrigo, mas isso é uma questão delicada, não é verdade? É verdade, tá? É verdade, é uma questão delicada. Por quê, professor? Porque, vejam, existe uma outra teoria um pouco menos difundida que diz o seguinte: num processo enumerativo, a determinação de um substantivo não obriga a determinação do outro. Entenderam? Então, assim, eu poderia determinar um substantivo e não determinar outro. E isso mexeria com a questão da semântica, não com a questão da correção gramatical. Então, eu entendo porque eu recebi algumas ligações e eu entendo porque alguns alunos me mandaram e-mail achando que essa questão deveria ser anulada. Mas, volto a dizer, isso é um pensamento menor, entendeu? Não é uma questão simples de você, sobre a qual a gente tenha, digamos assim, algo que eu possa dizer que vai ter que ser assim e acabou, mas existem gramáticos, como eu disse a vocês, de peso, que avaliam e que atestam que nesses processos enumerativos, nesses processos de complemento, né, que eu uso a preposição apenas para reger todos os núcleos dessa enumeração, portanto, todos desprovidos de artigo. Então, assim, eu estou gravando esse vídeo para justamente explicar o porquê para todos vocês de o CESP ter segurado a resposta como errada. Tá bom assim? Então, para todos vocês, espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço para todo mundo. Curta aqui o nosso canal no YouTube, curta aqui a nossa página no Facebook e, obviamente, acesse www.cers.com.br para os nossos cursos. Para todos vocês, um grande abraço, até a próxima.